É isso aí, pessoal, e vamos hoje para mais um vídeo. Hoje eu quero abordar um assunto aqui que parece que está gerando uma certa dúvida na mente da galera. Ser rico ou ter dinheiro? É a mesma coisa? É diferente? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Quando a gente fala no ser, é algo mais voltado à identidade da pessoa. Vamos pensar um exemplo. Se eu digo para você assim, eu sou generoso, ok? O que é que vai dizer que eu sou generoso? A maneira, provavelmente, você vai concluir isso mediante a maneira com os meus comportamentos, com as minhas ações, certo? Mas se eu sou uma pessoa generosa, o que que gera os meus comportamentos de generosidade? São os meus pensamentos e os meus sentimentos. E eles geram comportamentos, ações de generosidade. Percebe? Então, assim, o pensamento e o sentimento é algo interno. Então, o ser é o que permite eu ter os comportamentos daquela determinada característica. Se eu sou generoso, eu tenho comportamentos de generosidade. Por quê? Porque eu penso como uma pessoa generosa, eu tenho sentimentos de uma pessoa generosa. A mesma questão aqui vai se aplicar quando a gente fala que uma pessoa ela é rica. Eu sou rico. Se essa pessoa é realmente rica, ela tem pensamentos, tem sentimentos, percebe? São coisas internas. E, consequentemente, ela tem comportamentos de pessoas ricas. Ok? Você vai dizer assim, Gabriel, mas pô, comportamento de pessoas ricas cara, pessoa, as viagens caras, viagens para lugares assim, né, surreais, carros super caros, mansões, as pessoas comprando mansões. Não é esse comportamento, não é o comportamento aparente que você vê, mas são os comportamentos reais de uma pessoa que é rica. Percebe? Uma pessoa que ela é rica, aí eu digo para você assim, eu sou rico. Vamos pensar igual a generosidade. Eu sou rico. Logo, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos de pessoas ricas. Recursos internos, ok? E, consequentemente, eu vou ter comportamentos de pessoas ricas. E esses pensamentos e sentimentos é o que vão fazer toda a diferença. Eu gosto de definir os níveis em 4, ok? Vamos pensar assim: nível de mentalidade pobre, nível de mentalidade média, classe média, nível de mentalidade do falso rico, eu defino assim, ok? Definição minha, e o nível de mentalidade do rico, ok? Se a gente for pensar nesses 4 níveis, cada um pensa de uma forma. Esse rico aqui é o que realmente pensa como rico. Ele tem sentimentos de rico e, consequentemente, ele se comporta como rico. Vamos às grandes diferenças. O pensamento desse rico aqui em relação à riqueza mesmo, riqueza financeira. Ele vai estar muito voltado para o patrimônio líquido dele. O que é patrimônio líquido? Continua aí na série que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas ele vai estar muito voltado para o patrimônio líquido dele, para criar renda passiva. Outra coisa que a gente vai falar em outros vídeos. Por quê? Porque os pensamentos dele são esse. Ele sente isso durante o dia a dia dele, que ele precisa criar isso.
E aí, o que ele faz? Ele se comporta para criar isso. Seja comprando uma casa para alugar, um imóvel para alugar, ou comprar para esperar daqui a um tempo e vender para gerar esse imóvel, valorizar e ele vender. Por quê? Porque ele está visando o patrimônio e uma renda passiva. Esse segundo caso, que eu chamo de falso rico, é a pessoa que só tem dinheiro. Ela tem muita grana, mas ela não tem os pensamentos, ela não tem os sentimentos de uma pessoa rica. Logo, ela se comporta somente em parte. E é essa parte que você e eu temos, que é comprar carros caros, comprar uma mansão, morar num lugar que outras pessoas que têm dinheiro moram, comprar uma lancha, viagens exóticas. Mas os comportamentos de criar renda passiva, estar voltada a patrimônio, não tem. Por quê? Porque ela não tem esse comportamento. Por quê? Porque ela não tem os recursos internos. O que são os recursos internos? São os pensamentos e os sentimentos. Consequentemente, ela não é rica. Ela só tem muita grana e por isso eu defino aqui como um falso rico. Se a gente for parar aqui e definir agora a mentalidade média aqui, que seria uma classe média, a mentalidade pobre, pensando também em finanças, o classe média aqui ele vai estar muito voltado, os pensamentos e sentimentos dele vão estar muito ligados à renda mensal dele. Quanto que ele teve de aumento, quanto que ele está ganhando, enfim, vai estar muito voltado a isso aqui, tá? Não é uma regra, mas vai estar muito voltado a isso aqui. E se a gente falar de uma mentalidade pobre, a mentalidade pobre vai estar muito voltada para os direitos trabalhistas. Ah, porque eu trabalho lá, eu tenho meu fundo de garantia, eu tenho um planinho lá de saúde, então para mim tá legal. Lembra, pessoal? Não é uma via de regra, mas é mais ou menos assim que funciona. E essa é a grande diferença. A grande diferença está em como a pessoa pensa, como ela sente em relação àquilo, o que ela está pensando e, consequentemente, como ela se comporta. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Maneiras diferentes de vocês pensarem e de sentirem. Quando eu trago aqui para vocês uma planilha de orçamento familiar, que foi que eu trouxe no primeiro vídeo, eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó, pensem diferente agora, faz isso aqui. Se você não consegue pensar ainda diferente, começa a se comportar diferente. Vai lá e faz a planilha. Ok, vou fazer a planilha, eu ainda não penso diferente. Mas conforme você começa a se comportar diferente fazendo aquela planilha ali, você começa a ter uma outra perspectiva da coisa e começa a pensar diferente. E aí você começa a falar assim, rapaz, eu preciso realmente fazer isso aqui. Olha o sentimento diferente. Olha o sentimento diferente. E, consequentemente, você começa a se comportar diferente em relação a outras coisas. A mesma coisa tá quando você aloca o seu dinheiro. Ah, mas eu alocar isso aqui, eu nunca me comportei assim. Realmente, você nunca se comportou, você nunca pensou desse jeito. Então começa a fazer. Começa a fazer de forma totalmente cognitiva, racional. Vou lá e faço. Ponto, acabou, fui lá e fiz. Quando você começa a fazer e começa a ver aquilo e a coisa funcionando, você começa a pensar de forma diferente. Começa a pensar de forma diferente, você começa a falar assim, opa, peraí, faz sentido, isso aqui funciona. Olha o sentimento vindo. Consequentemente, você começa a se comportar diferente. Então, essa é a grande sacada. A coisa tem a ver com dinheiro? Sim, claro, tem a ver com dinheiro. A gente está falando de finanças, mas não tem total relação com a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, mas sim com os recursos internos que ela tem. São os recursos internos que vão te proporcionar os recursos externos. São as suas crenças, os pensamentos que você tem, os sentimentos que você tem sobre finanças, sobre dinheiro, que vão te proporcionar você ter ou não o dinheiro. Consegue perceber a grande diferença agora?
Eu espero que tenha esclarecido de uma vez por todas. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando de alguns outros comportamentos aí para você ter, algumas outras ferramentas. Vou falar aí de patrimônio líquido, renda passiva e vamos falar de um monte de coisa. Continua acompanhando aí. Manda esse vídeo para algum amigo seu que precisa mudar essa mentalidade, precisa dar esse up na vida financeira. E como eu tenho falado aí, se alguém pôde mudar, você também pode. Acredita. Até o próximo vídeo e fica na paz.